Olá, Juventude de Cristo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Conectados na Lição. Você pediu? A editora Betel está atendendo a todos os jovens, trazendo esse subsídio que vai realmente agregar o seu conhecimento. E aproveitando, já queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus, também ao nosso querido Bispo Primaz Manuel Ferreira, ao nosso Bispo Samuel Ferreira, também ao nosso diretor de publicações, nosso Bispo Abner Ferreira, e também a nossa querida Bispa Marvi Ferreira, nossa diretora pedagógica, pela oportunidade e o carinho que tem abraçado a Juventude de Cristo. Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta ao Conectados na Lição. Gente, e começando muito bem o ano, feliz ano novo para você, começando um novo trimestre aqui com nova revista, uma nova temática, José, Lições de um Jovem com Propósito. E eu tenho a honra de ter aqui conosco o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa, ele que é vice-presidente da AD Planaltina, também pastor dirigente lá na Granja do Torto. Pastor querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar convosco aqui novamente e creia, durante 3 meses, Deus vai falar com você de maneira tremenda através da vida deste homem, cuja trajetória tinha tudo para dar errado, mas chegou ao posto mais alto de uma nação. Sabe por quê? Caminhe conosco esse trimestre e tu verás. Uau! Também estamos recebendo aqui a representante da juventude, muito bem representada pela querida Miriam Gonzaga. Ela é psicóloga, também é membro da AD Rio da Prata. Doutora Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada, tia Aninha. Paz do Senhor a todos. Uau! Estamos aqui, né, gente? A lição número 1 promete. Olha, o contexto de José. Pastor, e eu já quero fazer a primeira pergunta para ele, né, comentarista da lição. Pastor, qual a importância da história de José no contexto bíblico? O senhor pode falar para a gente? Olha, queridos, José, sem dúvida, é um personagem único na história. E ele parte num contexto onde é o início das revelações de Deus para a humanidade. Quando nós vemos o Gênesis, nós vemos a história da humanidade, como foi criada. E através de José, o contexto de toda a história do povo judeu vai sendo formada, vai sendo criada. Porque é através de José que a descendência de Israel vai parar no Egito, se torna grande, se torna numerosa, e a partir daí desencadeia toda uma história. Então, José é como se fosse um elo de ligação que vai colocar as promessas de Deus. E, ao mesmo tempo, quando nós olhamos de um prisma geral, José pode até mesmo se assemelhar de uma maneira tipológica com Jesus Cristo. Então, ele ocupa uma relevância muito grande dentro desse contexto bíblico e com certeza serve de inspirações para esta geração, para todas as gerações que têm os seus sonhos, que têm os seus projetos e que quer deixar Deus de fato marcar a história de nações através da sua vida. Então, José, a história dele não está apenas limitada àquele passado dos patriarcas ou à nação egípcia, não. Mas ele também está nos nossos dias presente como forma de lições para que possamos cumprir com excelência os propósitos de Deus. Uau! Lembrando a você que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o PIL Conectar Mais Jovem. Isso mesmo, o plano de incentivo à leitura para você ampliar aí o seu conhecimento, né, na temática do estudo desse trimestre. E aqui ao meu lado eu estou com a doutora Miriam, né, representando você, a Juventude de Cristo. E o que nós estamos trazendo aí no PIL para esta lição, Miriam? O PIL de hoje trouxe para a gente o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? No PIL de hoje vai falar um pouquinho da história de José, a questão dele ser amado pelo pai dele e da inveja dos irmãos. E para a gente conhecer mais a história de José, a inveja dos irmãos e a consequência que isso teve,
Você pode encontrar o pio completo para baixar lá no nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. O download é de forma gratuita. Pastor César, a juventude quer saber como superar as crises no ambiente familiar. Bem, crises sempre são oportunidades para crescimento. A história de José nos mostra que é possível superar crises. Talvez, quando se fala de crise no ambiente familiar, talvez soa muito assim, com certa repulsa, porque jamais experimentamos, ou queremos experimentar, ou até mesmo acreditar, que essas crises, principalmente como traições, invejas, possam vir de pessoas tão próximas a nós. Mas em José nós podemos perfeitamente entender que é possível isso acontecer. Agora, imagine José vivendo nesse contexto. Para começar, tem um problema naquela época, que é o problema da poligamia, né? Várias esposas, vários casamentos. Não quer dizer que Deus aprovava toda essa situação. E ali, naquele contexto de 12 irmãos, imagine 12 irmãos convivendo no mesmo lugar e de repente só um ganha um presente do pai. José se destacava e de repente começou a sentir de seus irmãos uma rejeição. Como José trabalha isso? E nesse momento primordial é você saber quem é você e o seu lugar diante de tudo que está acontecendo. Nós podemos enfrentar essa crise do nosso ambiente com diálogo, né? Com muita oração, com franqueza, tendo o coração sempre disposto a perdoar. A palavra de Deus é bastante clara que nós não podemos deixar criar raiz de amargura. Nós vivemos um momento hoje onde as pessoas estão vivendo um período tão adverso de pandemia, né? Muitas famílias desempregadas, pessoas às vezes assumindo a responsabilidade do lar sozinha, né? Então, nesse momento é necessário nós termos o quê? Serenidade, né? Oração, leitura da Bíblia, jejum, propósito, diálogo. Se é um ambiente familiar, da mesma maneira que existe crises, são um ambiente propício para que haja curas. E o que nós mais precisamos é promover cura no seio da nossa família. Então, é indispensável que nós entendamos que os momentos são adversos, que embora estamos sofrendo, mas também existe uma outra pessoa sofrendo, talvez por não saber lidar com a dor que ela está sentindo. E como ela não sabe lidar, ela ataca. E quando ataca, fere alguém. Então fica aqui a dica para você: serenidade, diálogo, oração, jejum. E assim nós vamos superar, crescer no ambiente familiar. Perfeito! Aqui no ponto-chave da nossa revista diz assim: é nas adversidades que surgem os maiores milagres de Deus na história. Eu já tenho mais uma pergunta para o nosso comentarista, Pastor César. Qual a contribuição dos patriarcas na formação do caráter de José? O caráter é algo interessante na nossa vida. Eu aprendi na faculdade de teologia, o saudoso pastor João Corenda Lemos diz que caráter é a impressão digital da alma. E caráter você não chega numa prateleira do supermercado e compra. Isso é uma vivência. E quando você olha para a história dos patriarcas, com certeza Jacó, porque isso era algo que os judeus primam até hoje, que é a tradição oral, de passar para os filhos valores, principalmente no que tange ao verdadeiro Deus. E ali José absorveu o que tinha de melhor, que era o quê? A questão do caráter. Provavelmente Jacó contou para José sobre Abrão, quem foi Isaque, e quem o pai dele era e quem o pai dele se tornou. Ou seja, uma pessoa que vivia de engano, mas que se tornou uma pessoa melhor a partir do momento que entendeu que
a mudança de vida que estar com Deus inclui numa vida ilibada. Então, esse caráter de José irrepreensível, na realidade, ele foi forjado. Forjado de que maneira? Através do convívio com seus pais, através de história dos seus antepassados. E é algo que nós precisamos valorizar muito em dia onde quase não temos tempo de conversar com os nossos filhos, de estarmos em família. E eu não estou aqui criticando a educação, mas a formação do caráter dos nossos filhos depende muito mais de nós, pais, do que de núcleos educandários. E onde é que eu vou forjar o caráter do meu filho? Quando eu estou brincando com ele, quando eu tenho tempo para conversar com ele, quando eu conto uma história bíblica. Olha, hoje eu estou aqui sendo comentarista de uma lição de José. Mas na minha mente passa um filme de quando eu dormia escutando meu pai contar essa história para mim. Ou seja, onde é que eu imaginava que bem na tenra idade Deus estava criando mecanismos em mim de conhecimento, de pensamentos, de crítica, de argucidade de pensamento para poder comentar lições. Mas tudo começou quando o meu pai, quando a minha mãe tirava tempo para contar a história bíblica, não sabendo eles que o filho deles se tornaria um comentarista de escola dominical. Então vale aqui o meu incentivo para vocês. Que vocês tirem tempo para estar com o filho de vocês. Gaste tempo. Nossos filhos não precisam de presentes, precisam de presença. Quando nós, pais, estamos presentes nos nossos filhos, eles não vão pedir presente. E nós vamos passar para eles o que temos de melhor, o nosso caráter, a nossa vida. E uma vida que podemos ter na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e entenda isso. O caráter do seu filho vai depender do tempo que você passa com ele. Uau! Conectou? Gente, realmente precisamos ter um caráter ilibado diante de tudo e de todos. Uau! Lembrando a você que a editora Betel está disponibilizando para este trimestre o livro Subsídio. Gente, que livro exponencial! José, uma história escrita por Deus. O autor, nosso comentarista, pastor César Rosa de Melo. Gente, esse livro está realmente fantástico e vai agregar e muito o seu conhecimento à luz da palavra. Amém? Lembrando também que lá no nosso site temos a Bíblia do Culto versão jovem. Gente, são várias estampas para você escolher conforme o seu gosto, criatividade, design, tudo bem perfeito para você, Juventude de Cristo. Bom, lembrando a você que está passando por aqui, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. Comente, curta, compartilhe. Este canal é feito para você. O Conectados na Lição é feito para a juventude arrojada de Cristo que quer ampliar seu conhecimento. Vamos ficando por aqui, mas se Deus permitir, na semana que vem estaremos de volta com mais um Conectados na Lição.